Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Traremos nesse vídeo mais uma lição aí relacionada à editora CPAD. Desta feita, a lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Vamos lá. O nosso texto áureo diz assim, Atos 9, verso 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Já a verdade prática nos diz, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Está aí uma verdade incontestável. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 8, verso 1 ao 3, Atos 22, versos 4 e 5, Atos 26, versos 9 ao 11. E a introdução nos diz: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, acho que a introdução só de ler você já pegou aí. Vamos falar aqui sobre essa questão, essa veia perseguidora, esse comportamento, como é que será que a gente pode dizer, esse caráter de Saulo naquele período, né? E na qual ele vinha perseguindo a igreja de Deus, né? Achando ele estar fazendo a coisa certa. Vamos lá então, para falarmos um pouco mais sobre isso. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como um blasfemo, perseguidor e opressor. Primeiro Timóteo, né? A gente vê aqui, capítulo 1, verso 13. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Para começar, é claro que Saulo, agora, né, chamado Paulo, conhecido por nós como Paulo, está narrando, está falando, está descrevendo um pouco sobre seu testemunho, e nisso, é claro, ele expõe o que ele agora sabe, vê, entende, acha, ou melhor dizendo, tem certeza do mal que ele fazia, né, das coisas ruins. Então ele se autodescreve como um blasfemo. Isso que é interessante. Ele vê que ele é quem blasfemava, ele vê que ele é que era o perseguidor. Ele acaba vendo que, com tudo que ele fazia, ele estava oprimindo a igreja de Deus. Nós sabemos que Saulo, a princípio, né, embora a gente conheça pouco sobre a sua história, e falamos um pouco na lição passada, mas ele acabou estudando a Torá há muito tempo, aos pés de Gamaliel, e tornando-se um fariseu. Ele passou a fazer parte lá desse processo chamado farisaísmo dentro de Israel. E ele, nesse intuito, acabou se tornando um camarada fanático. Com isso, ele acabou absorvendo a ideia de que Deus lhe havia levantado como uma espécie de guerreiro, uma espécie de protetor, alguém que teria, segundo a sua visão, uma missão, recebida de Deus, uma missão de destruir todo e qualquer tipo de heresia, blasfêmia, ou de algo que se levantasse contra Deus. E nessa visão, nesse ponto de vista, ele acaba pensando, ele acaba concluindo, ele acaba chegando lá à conclusão de que Jesus era um blasfemo, Jesus era alguém que se levantava contra Deus, Jesus era alguém que se dizia Deus. E por isso, Saulo de Tarso passou a perseguir a igreja de Cristo. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Aqui é um grande perigo, gente. Deixa eu ler um pouco mais. Mas a visão é clara. Embora a lição já esteja, acredito que talvez nem dê tempo de muitas pessoas conseguirem estudar, já visto o fato de que a lição é logo agora pela manhã, e só agora que eu pude gravar e produzir esse vídeo, já visto o fato de que a semana não foi muito fácil para mim. Mas voltando aqui, o que é o ponto que eu queria analisar com vocês, gente? A lição fala de Saulo, nós conhecemos muito sobre Saulo, lemos a Bíblia sobre Saulo. Eu acho que o grande problema, eu acho que o ponto que a gente poderia aproveitar para essa lição é usarmos isso aqui para nos fazer pensar. Porque assim como Saulo um dia, achando estar sendo usado por Deus, ou achando fazer a vontade de Deus, acabou perseguindo a obra de Deus. Então, o que eu queria deixar como lição, ou pensar, ou te convidar a pensar comigo a esse respeito, é o fato de que nós, muitas vezes, podemos nos ver numa situação como essa. É claro que a maioria gosta de se ver na situação de perseguido, a situação como a igreja, assim. Mas pode acontecer, não é impossível, de algum de nós estar perseguindo
a igreja, está perseguindo a obra, achando que está agradando ou fazendo a vontade de Deus. Nós podemos estar usando o nome de Deus para lutar contra a obra de Deus. Podemos estar usando a palavra de Deus para lutar, se não a usarmos corretamente, contra a própria obra de Deus, ou a própria palavra de Deus. O ponto é que Saulo acreditava, não estou fazendo a coisa certa, sim, estou aí, o caminho é esse, e eu vou fazer mais, eu vou a cada dia pegar mais crente, mais servo, seguidor de Jesus, mais cristão, como era, ou seja, como a visão começou a chamar. O ponto é esse. Você e eu, se não cuidarmos, você e eu, se não vigiarmos, você e eu, se não nos policiarmos, poderemos cair numa situação como essa. A gente pode ser nessa situação, não um cristão perseguido, mas o Saulo perseguidor. Alguém que possa estar usando a obra de Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus, um cargo na igreja para perseguir alguém, se dizendo estar ali da parte de Deus. Por quê? Porque a gente pode estar pensando, estar fazendo a coisa certa. Então eu te convido a pensar sobre isso. De que modo, de que maneira você tem agido na igreja? O que você tem feito aí? Geralmente, cumprindo ordens de superiores, a gente pode acabar, muitas vezes, se não analisarmos bem essas ordens, botando gente e machucando, maltratando gente. Eu tenho visto, particularmente não gosto de ver, mas não sou cego, há muitos vídeos, infelizmente, nas redes sociais, e eu já participei de algumas chamadas reuniões de obreiro, onde a gente vê, muitas vezes, lá, um dito líder que apronta, faz algo errado, atrai, adultera, né? Ou seja, peca no adultério, trai a esposa, geralmente até mesmo com a irmã lá, uma membra da igreja, que sempre é a mulher que acaba se levando a pior nessa situação, porque o cara sai como o garanhão, tal, e a mulher não, a mulher sai como a pombagira e aquela que foi usada pelo diabo para seduzir um pastor. Embora eu, Fernando Aquino, falar por mim, você não é obrigado a pensar nem concordar comigo, discorde, fica à vontade se quiser. Mas eu não consigo imaginar muito bem um líder, um pastor, um presidente, um homem de muitas igrejas, experiência com anos na obra, conseguir ser seduzido, uma mulher que chega e seduz um camarada que se diz tão conhecedor da palavra assim, e tomar conta de tantos campos, tá? Não estou falando nada aqui para ninguém, você me entendeu, mas é o que acontece. Então, os casos que eu percebo, geralmente é o contrário, o cara que usa do seu status, da sua posição, para seduzir, para... Muitas vezes algumas mulheres vêm a eles com problema no casamento para ser aconselhada, ele aproveita disso aí, fala que o casamento dele também não está bem, joga um 7-1, cai lá com a dita mulher, ela é excluída, as outras irmãs não falam mais, ela nunca mais volta para o serviço de oração, mas ele continua sendo pastor, presidente do campo, e coisas que eu acho que não convém. O ponto é isso aqui, e onde eu queria chegar com isso? É que às vezes esse dito cidadão caído, falido, destruído, blasfemo, pecador, complicado, uma vida torpe, e nos põe como capanga. Eu vejo obreiros que ficam na frente assim, ó, na reunião lá. A igreja lutando para tirar o adúltero lá de cima, o líder adúltero, e o capanga está aqui, ó. Ainda bate. Glória a Deus que eu nunca participei de nada parecido com isso na minha vida. Graças a Deus, as igrejas que eu pertencia, que eu pertenço, não teve caso de pastor adulterando e tendo que ser arrancado à força, como eu vejo na internet aí. Mas o que eu vejo na internet é isso, alguns obreiros estão aqui, e bate, empurra, até machuca as pessoas para defender lá o tal do adúltero. Coisa essa, irmão, não conte comigo para isso, não, nunca, nunca, nunca. Se o camarada lá que está lá em cima de mim, o líder, o cabeça lá, o meu líder, o meu presidente, pecar, cair, trair a esposa dele, a única coisa que eu posso dizer para ele é disciplina. Começa com 1 ano, sem ele ficar mandando na igreja de casa também. 1 ano, para começar 1 ano. E daí para mais, 1 ano, no mínimo. Mas voltando aqui. Então, possa ser, isso eu queria falar sobre esse ponto aqui. Embora eu fale de Saulo, mas eu preciso falar sobre isso aqui. Cuidado para você não ser pego aí, lutando contra a obra de Deus, como Saulo, e se dizendo fazer por Deus, da parte de Deus, tá? E outra coisa que eu preciso falar, tá aqui, ó, apoiado pela casta sacerdotal, apoiado pelos de cima, lá, da prateleira de cima, que odiavam o nome de Jesus. Saulo usava de meios legais para atacar os cristãos. Gente, se fosse hoje, Saulo estaria usando o que para atacar os pequeninos perseguidos cristãos? O estatuto da igreja dele. Saulo usou a carta do sumo sacerdote, os estatutos do judaísmo, as RIs do judaísmo, ou seja, usou tudo aquilo ali. Então, infelizmente,
A gente precisa entender isso aqui. A gente pode se achar perseguindo alguém, achando que está ajudando. Lembrando que você não é obrigado a concordar comigo, não. Dá dislike, comenta alguma coisa ruim aí embaixo se você quiser no vídeo, briga comigo, faz o que você quiser. Eu não estou aqui para poder botar nada na cabeça de ninguém, só estou simplesmente explicando, tá? Sinta-se à vontade para fazer o que quiser. Mas o ponto é esse aqui. A gente pode muitas vezes estar fazendo algo errado achando que está fazendo certo. E quem geralmente pensa assim, infelizmente às vezes é até apoiado. Ué, olha, meu pensamento é esse. Se um líder, se o cabeça traiu a mulher, para que ele vai usar o estatuto para colocar quem ele quiser, botar parente no lugar, bota a esposa de presidente agora, bota o filho de presidente agora, faz o que quer? É o sumo sacerdote dando carta para Saulo. Então, cuidado, meios legais muitas vezes são usados contra a própria igreja. O povo de Deus acaba perdendo, sofrendo, porque os meios legais lá de cima são usados contra o povo de Deus. As ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte, Atos 9:1, descreve o quê? Descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Lembrando que quando a Bíblia diz, há um termo também lá em Atos 8, não está na lição, mas é interessante, Atos 8, né? Fala que Saulo assolava a igreja. E a palavra assolar é a palavra grega elumaneto. Elumaneto, do grego, quer dizer o quê? Aquele sentimento, aquela ação de uma fera, quando ela consegue pegar a presa. Ela pega a presa, ela destroça, ela abocanha a presa e deixa só os pedaços, ela estraçalha. É o mesmo termo utilizado lá para Saulo. Então Saulo assolava, Saulo vinha com atacar firmemente. Aqui, também de maneira figurada, ele mostra o quê? Respirando ameaça e morte. Quer dizer o quê? Que a presa está ali acuada, ouvindo o ataque, ouvindo a fera chegar, ouvindo o predador, melhor dizendo, chegar. Aquele barulho, o predador pisando devagar, respirando, já babando para matar e destruir. Era o que acontecia. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos a prisões, além de permitir que fossem açoitados. Olha que coisa interessante. Então, Saulo de Tarso vinha com meios legais, carta do sumo sacerdote, ia até as sinagogas das regiões onde ele ia. Nesse caso, ele estava indo para Damasco, quando ele teve encontro com o Senhor, e ele dava essa carta aos príncipes da sinagoga, daquelas regiões, e recebia autorização e ajuda dos oficiais dali, da sinagoga, daquela região, para perseguir os cristãos. Com isso, então, ele é visto no texto realmente como perseguidor, e ele era um exterminador. Por quê? Porque ele pegava os cristãos, prendia, amarrava e arrastava, carregava, obrigava eles a ir ao lugar onde ali eles seriam flagelados, açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Então ele não olhava se era homem, se era mulher, se era criança, ele vinha ferozmente. Tá? E isso é interessante. Então, Saulo ameaçava e punha em risco a vida das pessoas. Continuando aqui, por que Saulo perseguia os cristãos? Mas por que tamanha perseguição? Por que o homem estava tão nervoso? O que fazia Saulo ficar tão bravo e querer perseguir os cristãos? Os motivos eram o zelo destrutivo pela Torá. Então, esse anseio de Paulo, esse estudo todo, toda essa busca que ele teve, né? Paulo tornou-se um fanático. Então tem gente que, aqui, mais um perigo, mais uma questão que a gente pode contextualizar aqui, gente. Leia, e lendo, estude, e estudando, absolva, e absolvendo, viva. O quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Só que eu não posso simplesmente inserir na Bíblia as minhas exegeses, minhas convicções, meus pensamentos, e através desses pensamentos errôneos, distorcidos, me tornar um fanático da fé, um xiita, um perseguidor de pessoas, alguém que não dorme enquanto não vê todo mundo no banco, todo mundo no inferno. É perigosíssimo. Tá? Saulo deixou tudo aquilo subir a cabeça, amém, zelo pela Torá, mas o zelo dele era um zelo destrutivo. O zelo dele não é para ver os irmãos obedecer à lei, segundo a visão que ele tinha até mesmo, mas era um zelo de seguir todo mundo que não pensa dessa forma como nós deve morrer, deve ser flagelado, açoitado. Então, muitos hoje estão se tornando pessoas ali fanáticas. Então, cuidado, irmão.
Leia, estude, compreenda, viva, absorva a Bíblia de forma correta, tá? Doutrina correta, doutrina bíblica, e não achismos ideológicos. E o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Outra coisa, então, de um lado, o zelo destrutivo pela Torá. O homem travou na Torá. E do outro, o fato de dizer, peraí, mas Jesus é... Não, o que é isso? Por quê? Ele cria que Jesus era um blasfemo. Jesus tinha blasfemado, Jesus era contrário à fé, Jesus era, segundo a visão dele, um charlatão. Por quê? Porque para Paulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Paulo dizia, não, peraí, você dizer para mim que alguém que foi crucificado, alguém que foi erguido no madeiro, é Messias, mas nunca. Por quê? Porque naquele tempo quem era suspenso no madeiro, né, no caso da cruz, como foi o caso de Cristo, preso lá na cruz, segundo a lei, era maldito, porque é uma das piores mortes, torturas, uma das piores coisas que se podia fazer com alguém. Baseado, é claro, na Torá. Então, Saulo dizia, não, esse Jesus não é o Messias, porque o Messias jamais seria crucificado. Porque a ideia que ele tinha é o seguinte, Jesus tornou-se maldito, blasfemo. Mas o que ele não sabia, e foi saber mais tarde, o quê? Era que, quando ele se converteu, ele descobriu que Cristo tornou-se, né, por assim dizer, maldito, ou assumiu essa posição, de acordo com a visão da lei, para quê? Para nos livrar dessa maldição. Ele tomou o nosso lugar. Coisa essa, então, que Paulo só foi descobrir, só foi saber depois. Então, está aí alguns dos motivos da perseguição que Paulo exercia contra a igreja de Deus. Um lado, o zelo pela Torá, o fato de achar que todos tinham que pensar como ele, então tem pessoas que são assim, até hoje na igreja, quem não pensa como eu, logo é um herege, logo é um blasfemo, logo é um pecador, logo tende a tendência a ir para o inferno. Então, não jogue no inferno pessoas que não pensem como você. Cuidado com isso aqui. Possa ser, desculpa a expressão, mas possa ser que o errado da história seja você. Então, reveja seus conceitos, seus valores. Busque conhecer melhor a Bíblia Sagrada para que você não saia ou possa vir a sair aí lançando as pessoas no inferno. Um perigo muito grande isso. O ponto é isso aqui. Nós entendemos agora um pouco do porquê Paulo, ou melhor dizendo, Saulo de Tarso, teria perseguido os cristãos. Continuando, segundo tópico, a perseguição contra a igreja de Cristo, a perseguição mais ferrenha de Saulo contra a igreja. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Então Paulo praticamente estava perseguindo a Jesus. Em que sentido? Logo, perseguindo a igreja de Jesus, quem persegue a igreja, corpo, automaticamente está perseguindo o cabeça, Cristo. Isso é interessante. O que Paulo não entendia é que a igreja de Cristo é uma instituição divina. E ele não tinha ainda essa visão, esse pensamento. Então, isso que é interessante, ele passa por causa disso a perseguir. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo. Então, logo, perseguiu o corpo, está perseguindo a cabeça. Levantou-se contra os cristãos, logo está levantando contra Cristo. Mas, entendamos uma coisa. Paulo estava perseguindo os genuínos cristãos. E muitos acabam tomando isso aqui como outro ponto. Há pessoas que estão na igreja fingindo ser crente, levando uma vida torpe, levando uma vida bagunçada, fora da presença, sem obediência, pecado escondido, oculto, é claro que é aos olhos dos homens, e sempre que se sentem criticados, sempre que se sentem perseguidos, dizem o quê? Estão perseguindo a menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou filho do Altíssimo. Aí começa a se vitimizar. Né, se vitimizando, não, levantou-se contra mim. Quem persegue a mim, cuidado, persegue a Cristo. Olha para mim, mas vê Deus. Gente, isso aqui só é válido, isso aqui só é correto, dizer que Paulo, ao perseguir essas pessoas, a igreja perseguia Cristo, porque ele perseguia um povo que estava realmente adorando a Cristo. Logo, quando a perseguição é contra alguém que não tem nada de Cristo, não quer nada com Cristo, não vive nada de Cristo, logo não se está perseguindo a igreja, ok? Então precisa entender esse ponto aqui e parar de se vitimizar e se colocar num papel que nem Deus nos colocou, tá? A menina dos olhos de Deus é quem obedece a Deus, aquele que obedece
as minhas palavras, esse sim é o servo, disse o Senhor. Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito, que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, um homem era cheio de predicados, Estevão era um erudito do judaísmo com grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos, ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Olha que coisa interessante, nós temos aí dois homens, embora Paulo, ou Saulo de Tarso, como a gente quiser falar, um homem conhecedor, estudado, versado na Torá, excedia os demais de sua época, estudou aos pés de Gamaliel, um homem esteve ali tendo um acesso a um conteúdo mais apurado, mas nós temos Estevão, que muitos olham para o cargo, diácono, lembrando que Estevão não era diácono como hoje, tá, gente? Por favor, não chame, nada contra, amém, você me entendeu. Só estou dizendo que a função é diferente, porque o Estevão era mais um administrador do que um diácono, porque me fala onde eram as igrejas que o povo reunia naquele tempo lá, em que Estevão estava como diácono, foi levantado junto com os demais, um dos 7. Se o povo não tinha quase que não de reunir em casa, então não tinha, Estevão não ficava na porta. Ele foi chamado para ser um administrador da questão relacionada à filantropia da época. Auxílio às viúvas, auxílio aos órfãos. Então, para que houvesse uma divisão correta e uma assistência correta, Estevão, mais 6 foram chamados. Então, diácono hoje, uma igreja formada, templo, local, um povo reunindo ali e alguém na porta, ajudando, servindo, recebendo visitante, diácono, ajudando a servir a ceia, diácono. Estevão não fazia nada disso a princípio, ele era mais um administrador do que um diácono propriamente dito. Foi o chamado dele e dos demais, dos 6, que deu início aos diáconos como nós conhecemos hoje. Mas o ponto é o seguinte, entender que esse paralelo interessante, de um lado Saulo de Tarso, erudito, do outro Estevão, também conhecedor, um homem que demonstrou uma grande capacidade, sim, do Espírito, na hora que ele foi confrontar lá o Sinédrio. Olha como Estevão falou gloriosamente, ele começou a pregar, trouxe uma palavra abençoada, gloriosa. Então, se por um lado, os de ideologias contrárias à fé cristã se acham gabaritados e capacitados, também temos em nosso meio pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, capacitadas também para defender a fé cristã. Isso é maravilhoso. O que não é certo é um Estevão da vida, cheio de Deus, ir para um sinédrio, você me entende, uma faculdade, uma coisa do tipo, e lá acabar se rendendo ao farisaísmo, se rendendo ao sinédrio, ao sumo sacerdote. O ponto é que a gente permaneça firme em nossas convicções, como Estevão também estava. Continuando aqui, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e de vida que o Evangelho proporciona. Isso aqui é uma verdade interessante, o fato de que hoje, gente, o que a gente percebe aí é que algumas autoridades de cunho político e até mesmo religiosos, acabam aí não entendendo o que é o Evangelho, levantando-se contra o Evangelho e se fazendo valer dos seus meios, política, influência, nos meios de comunicação, a imprensa, para se levantar contra a igreja. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então nós temos aqui, realmente, estamos vivendo um tempo de intolerância, um tempo onde se falar do Evangelho para algumas pessoas em alguns lugares é ruim, proibido, a perseguição ferrenha em alguns países onde o Evangelho é proibido, pessoas sendo mortas, pessoas sendo queimadas vivas, pessoas sendo mutiladas, pessoas, fuzilamento acontecendo. Então, infelizmente, é o que nós estamos vendo. Só que tudo isso faz parte, está na palavra, é o cumprimento da palavra. O que a gente precisa orar, muitas vezes não é nem para que isso cesse, tá? Embora alguns possam pensar diferente de mim, mas enquanto nós estamos orando para que essa perseguição contra a igreja cesse, nós precisamos entender que o que a Bíblia mostra é que não vai cessar mesmo. Então, a nossa oração deve ser: Senhor, nos dê meios, nos dê orientações, nos mostre como lidar, como agir em meio a tudo isso. Haja visto o fato de que isso não vai se findar e a tendência é se agravar e piorar ainda mais. Dificilmente você verá países fechados ao Evangelho que um dia vão ter o Evangelho, o cristianismo, o Evangelho como religião oficial. Estou para dizer que não, a tendência é piorar. Então, oremos para que Deus nos dê orientações, direcionamento para entrarmos nessas regiões. Terceiro e último tópico: quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos?
Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Então a perseguição, para começar, a resposta já está aqui. A perseguição contra os primeiros discípulos era algo contínuo e violento. Os perseguidores não cessavam, não davam trégua, não davam descanso. A pessoa que se convertia a Cristo naquele tempo perdia emprego, perdia casa, perdia chances de trabalho, oportunidade de trabalhar em algum lugar, perdia com isso também crédito em alguns lugares para comprar. Então a vida ficava difícil. Saulo de Tarso prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. Então o que a gente vê aqui é o seguinte: além de todas as portas aqui no mundo se fecharem para quem se convertia naquele tempo, havia também as portas da perseguição aberta contra essas pessoas. Saulo era um que perseguia, e ele, quando perseguia, prendia, e ele dava ordem, ele dava carta branca para que as pessoas fossem açoitadas, a fim de que, sendo açoitadas, negassem a Cristo, negassem a fé cristã. Não ligando Saulo se era um homem, mulher, criança, ele mandava simplesmente açoitar. Sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava, assolava, devastava, é a palavra que eu falei, elumaneito, devastar, assolar, destruir, glória a Deus, terrivelmente. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Então o que a gente vê aqui, gente, é que Saulo tinha seus métodos. Saulo não só tinha métodos e estratégias para perseguir, não tinha só métodos e estratégias para alcançar as pessoas, mas também, alcançando-as, ele criava seus métodos para torturar, a fim de extrair, arrancar das pessoas o que ele queria. O que ele queria era uma negação a Cristo, é que a pessoa negasse a fé cristã, que a pessoa deixasse de seguir, que a pessoa confessasse não mais servir a Cristo, não mais adorar a Cristo. Ele meio que obrigava as pessoas a retornarem à fé judaica, a retornarem ao judaísmo, à força, à marra. E para isso ele empregava métodos de tortura, quer seja física, quer seja psicológica, a fim de induzir os cristãos aqui a blasfemar, a abandonar, a deixar Deus. Então nós vemos aí um homem complicado, um homem que tinha métodos terríveis, estratégias terríveis, e muitos hoje estão fazendo isso. Há países que estão contrários à fé fazendo e usando os mesmos métodos utilizados por Saulo, que é o da perseguição, e também da tortura para fazer com que as pessoas abandonem a fé. E o diabo sempre fez isso. E ele luta com as pessoas dessa forma, a fim de que as pessoas abandonem a fé cristã. Continuando aqui, perseguição aos pentecostais. Aqui é algo atual, contemporâneo. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda a sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Outro ponto importante a se falar, a se frisar, já vi essa fase que eu não tenho mais tempo agora, eu não vou estender muito o vídeo para que não enfade as pessoas aí, você pode trabalhar melhor, ler aí livros, métodos, questões que explicam um pouco sobre a história do movimento pentecostal, o início do pentecostalismo aqui no Brasil, da dificuldade que se tinha, as pessoas eram perseguidas, pessoas soltavam ali feras, animais, cachorros, madrugada dentro contra os cristãos, muitos tinham que se batizar. Os batismos aconteciam, a maioria, em matas, lugares fechados, na madrugada, a fim de que não houvesse interrupção, de que não houvesse pessoas ali tentando matar os cristãos. O fato de as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, o pentecostalismo aqui no Brasil aflorar, fez com que muitas pessoas contrárias a isso perseguissem, fechassem as portas e levantassem contra os pentecostais. Então a gente percebe aí que perseguição é algo presente, mas o que a gente pode tirar de lição com tudo isso é que a perseguição nunca fez a igreja parar, pelo contrário. Onde houve perseguição, a igreja verdadeira, genuína, sempre cresceu. Atos dos Apóstolos 3, uma grande perseguição se instaurou. Daí por diante a igreja nunca mais parou de crescer e está crescendo e continuará crescendo. A verdadeira e genuína igreja. Então as perseguições aos pentecostais não vão findar, jamais findarão esse trabalho abençoado, cheio de Deus, que é feito por os que assim creem e assim confessam a fé cristã pentecostal. Conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso, a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Está aí, gente, mais uma lição, dessa feita atrasada. Peço perdão a vocês, mas eu estou tentando mesmo. Estou
trabalhando em algumas questões aí. A semana tem sido difícil para mim. Estou lecionando teologia, né, seminário teológico, segunda, terça e quarta à noite, quinta, sexta, sábado, domingo, pregando também à noite. Uma grande correria, trabalhando ao longo do dia, e a gente está lutando aí para não atrasar. Tá? Desde já peço perdão, mas também, se sentir o desejo de estar conosco, nos convidar para estar na igreja de vocês, será um grande prazer. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês.